Paz, se quiseres luz, se quiseres mais de Cristo Jesus, é preciso crer e o amar. Se quiseres ver, se quiseres crer, se quiseres ser de Cristo Jesus, tens que tua vida lhe dar. Para que continuar no lugar que não é seguro? Por que não abrir então teu coração? Experimentando assim uma vida nova que vale a pena, vida que realmente é melhor. Para que continuar no lugar que não é seguro? Por que não abrir então teu coração? Experimentando assim uma vida nova que vale a pena, vida que realmente é melhor. Se quiseres luz, se quiseres paz de Cristo Jesus, é preciso crer e o amar. Se quiseres ver, se quiseres crer, se quiseres ser de Cristo Jesus, tens que tua vida lhe dar. Que chegou pisando no mesmo chão que todos os outros homens hoje estão, porque ele veio assim, porque disse amar a mim, porque estendeu-me a mão e prometeu-me paz. Veio pro que era seu, mas muitos disseram não, a ponto de encravá-lo numa cruz. Isso então pra mim, que diferença faz? Qual a minha atitude pra com Cristo Jesus? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. La 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 la. Depois da terrível cruz, para muitos ele acabou, mas isso não foi o fim.
Jesus ressurgiu e hoje está no céu, mais breve voltará. Será que já estou pronto pra com ele subir? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. La 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 difícil é viver sem ter onde se apoiar naqueles momentos em que tudo se volta contra nós. Bem melhor é poder descansar em um Deus que é todo amor, que é vitória para quem busca, que é pro mundo Salvador. Nele tenho confiança, pois comigo sempre Ele está. Nas dificuldades ou nas alegrias, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. E mesmo que tudo pareça se acabar, posso prosseguir com fé e na sua graça confiar. Confiar, pois existe em Cristo Jesus, amor do Cristo, maior que o mundo possa imaginar. pois existe Cristo, Ele é amor profundo, maior que o mundo possa imaginar. pois existe em Cristo Jesus, amor profundo, maior que o mundo possa imaginar. pois existe Cristo, Ele é amor profundo, maior que o mundo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que
Graça e paz, amada igreja, que Deus seja com a sua vida. Graças a Deus, já estamos aos poucos reabrindo a igreja. Ainda estamos com a transmissão dos cultos noturnos somente pela internet, através de nosso canal no YouTube. Então todos os irmãos que estão em casa nesse instante e que não podem vir à igreja, podem também nos acompanhar. Nos domingos, a escola dominical está funcionando também das 9h30 até às 11h30. Então, você que está em casa, não pertence ao grupo abaixo de 10 anos e acima de 60 anos, você está convidado a estar retornando à igreja para aprendermos a palavra de Deus em conjunto com cada irmão. Então, feche seus olhos agora, é um convite a você estar orando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore conosco. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, te damos graças pelo teu cuidado para com o teu povo, para com a tua igreja aqui, presbiteriana de redenção. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos ajudado e podemos dizer que até aqui tu tens sido conosco, tu tens, ó Senhor, derramado muitas bênçãos sobre nós e sobre o teu povo que aqui se reúne. Ser conosco, Senhor, nos ajuda, nos continua a ajudar, Senhor, nos momentos difíceis que virão também. Ser com os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui neste culto, que tu estejas, Senhor, também consolando seus corações, confortando e dispondo também aqueles que já podem vir a estarem presentes conosco, que não venham a temer, mas tomando os devidos cuidados que já estamos tomando, possamos estar juntos na tua presença aqui, sentindo o teu Espírito em comunidade, que é a tua igreja, a igreja também aqui reunida, Igreja Presbiteriana Redenção. Deus, nós te pedimos também, Senhor, que tu sejas com aqueles que estão sofrendo ainda porque perderam parentes, amigos, conhecidos, que tu estejas, Senhor, também indo até eles, consolando, confortando e especialmente, Senhor, mostrando o consolo eterno que só vem através da crença no teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Graça e paz, amados irmãos. O texto de Salmos, o texto do Salmo 14, que ele fala sobre a corrupção do pecador e sua redenção, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, quem não invoca o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos entrar mais uma vez na presença de Deus em oração, no momento de confissão e arrependimento dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz que, se confessardes os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus,
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias para conosco, ó Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, pelas tuas bênçãos derramadas, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nesta hora, Senhor Deus, confessamos os nossos pecados diante de Ti. Pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Confesso os meus pecados, tanto os meus pecados como o pecado dos meus irmãos, ó Pai. O Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas na eternidade o Senhor nos amou de forma incondicional, enviando-nos o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é através de Cristo, ó Pai, nós nesta hora temos este privilégio, Senhor Deus, de estarmos na Tua presença, através do Seu sangue comprado, através do Seu sangue que nos lava, que nos redime de todo pecado, que nos redime de toda injustiça, Senhor. E Teu Santo Espírito aplica a obra de Cristo aos nossos corações, quando nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que Teu Santo Espírito nos possa dar entendimento e discernimento da Tua palavra, para que possamos compreender a Tua vontade. É isto, ó Pai, que Te pedimos e Te agradecemos. Nos prepara para a Tua volta, para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico nesse instante e logo após a mensagem que será trazida pelo pastor Guilherme. Thank you.
não juntos como igreja, Deus, mas separados, mas mesmo assim, tua presença, ó Deus, cada um em sua casa, ó Pai, se reunindo para te adorar, Deus, com suas famílias, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas, ó Pai, que não podem ir na igreja, ó Pai, e em suas casas não possam estar sendo edificadas em tua presença, ó Deus. Faz também com aquelas pessoas, ó Deus, que estão com essa doença, ó Deus, ajuda, ó Pai, faz conforme o teu querer, ó Deus. Tu és santo e maravilhoso, ó Pai. Sabemos que é o melhor para nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos por todas as bênçãos que tem derramado, ó Pai, na tua igreja, ó Deus. Te pedimos, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos, ó Deus. Em nome do teu Filho e do Reino, ó Pai. Para todos sempre. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar início a um momento no qual vamos aprender a palavra de Deus, vamos compartilhar também esta palavra que é doce aos nossos corações, que nos traz arrependimento, que nos traz também dos nossos lábios palavras de confissão dos nossos pecados diante do nosso Senhor. Palavra esta que deve ser a nossa instrução e que deve ser o nosso caminho, que há de nos levar para a vida eterna. Convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 6. Nós trabalhamos esse texto no domingo passado na escola dominical, do versículo 1 ao versículo 15. E nesta noite nós também vamos trazer a mensagem com base nesta passagem das Escrituras. Nós fizemos isso na escola dominical um pouco mais exaustivamente. A mensagem não tem essa intenção de ser tão longa, mas de passarmos aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo neste dia. Então, João capítulo 14, versículos 5 e 6 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é um dos textos mais conhecidos no Novo Testamento. Está entre as palavras mais citadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Jesus Cristo estava testando-os também para saber se de fato eles conheciam quem Ele era. Há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, uns 20 anos atrás, eu acredito, foi lançado um filme chamado Forrest Gump. É um filme famoso, ganhou alguns Oscars, com o protagonista Tom Hanks, né? É um filme que trata a história de um homem que tem uma debilidade mental, mas que, por força de vontade da sua família, dele próprio, ele venceu na vida, ele se tornou um soldado, foi para o Vietnã e se tornou muito rico. Ao fim do filme, ele era um homem bastante rico. E em dado momento do filme, ele coloca um propósito para si mesmo de correr, e ele põe lá o seu calçado, o seu tênis, se eu não estou enganado era um Nike ou um Adidas, né? As duas empresas concorrem, e ele passa a correr da ponta oeste até a ponta leste dos Estados Unidos. Então um percurso extremamente longo para se fazer a pé, mas ele faz isso a primeira vez e vira notícia. Depois ele faz isso com o seu caminho de volta e vira notícia novamente. E aí perguntam: você vai parar? E sem resposta ele continua a correr, até que ele vai correndo de ponta a ponta algumas vezes, e à medida que ele vai correndo, vão juntando atrás dele seguidores. E quanto mais ele corria, mais pessoas iam correndo também atrás dele, pelas cidades de ponta a ponta dos Estados Unidos. E, dado um momento, aquele homem para, e todos perguntam a ele: e agora?
Jesus Cristo estava anunciando algo diferente aos discípulos que iria acontecer no seu ministério. Diz assim o versículo 3: E quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cristo estava dizendo aos discípulos que a sua estada aqui estava acabando, que o coração deles não deveria estar preocupado, turbado. Eles deviam estar com o coração tranquilo, porque para onde ele iria, era também o desejo de nosso Senhor, que os seus discípulos, aqueles que creram nele, que creram também no Pai, viessem a estar com ele nas moradas a qual ele foi preparar, naquela ocasião na qual ele iria preparar. Era um momento em que ele estava parando para dizer algo importantíssimo aos seus discípulos, algo que transformaria ou que fugiria da rotina dos discípulos habitual, de sair de cidade em cidade, curando, expulsando demônios, discutindo e debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Uma jornada diferente daquela que eles estavam acostumados, de atravessar o mar da Galileia, de barco, de ver feitos miraculosos. Agora Cristo estava dizendo a eles: eu vou, mas agora vocês não vão. Para onde eu vou, vocês têm que esperar mais um pouco. Vocês vão caminhar sozinhos. E qual rumo você tem tomado? Você que escuta esta mensagem nesta noite, tem tomado na sua vida? O que você tem seguido? Se você não é um cristão, o que você tem seguido? Qual propósito de vida você tem tomado para a sua vida? E se você é um cristão, você tem confiado no propósito de vida que você creu há muito tempo atrás? Você tem confiado no mesmo Cristo que você creu há 10, 25, 30, 40 anos atrás? Você tem tido total e plena confiança de que Ele está preparando morada para cada um dos seus filhos? Aqueles quase 3 anos não foram suficientes para dar confiança a Tomé. Diante das palavras de Cristo, o versículo 5, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Cristo havia feito inúmeros milagres. Cristo falava de modo que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu discurso, tanto pelo desconhecimento daquelas palavras que traziam muitas vezes conforto aos seus corações, como também pelo discurso duro que muitas vezes Jesus Cristo fazia, a qual levava pessoas a dizerem: duro é este discurso, quem o pode suportar? Mesmo assim, Cristo, nessa jornada do seu ministério, ele continuava a atrair muitas pessoas, ao ponto de, montado no jumentil, entrar em Jerusalém e multidões gritarem: Hosana ao filho de Davi. E Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Muitos caminhos são oferecidos a todos nós aqui nesta vida. O caminho da riqueza, o caminho da fama, o caminho de outras religiões. Os jovens, especialmente quando estão à beira de entrar na faculdade, também no ensino médio,
são o tempo todo confrontados com isso. Será que aquilo que os meus pais creem é verdadeiro? E eles vão sendo cada vez mais confrontados no ensino que temos e naquilo que o mundo demonstra, através das mídias sociais, através da TV, através dos rádios. O tempo todo eles estão emitindo o seu discurso. Não há somente um Deus, não há somente um caminho, não há somente algo único que podemos crer. O tempo todo, a nossa mente, mesmo você que é crente, você está o tempo todo sendo bombardeado por este discurso. E também por um outro discurso. Não há caminho nenhum. Esse é o discurso do desespero, como nós lemos no capítulo 14, no Salmo capítulo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São todas as suas cogitações. Há o caminho que dizem: há vários deuses, há várias religiões, há vários caminhos. E o outro que também apontando um caminho, dizendo: não há Deus, não há caminho a seguir. E levantam o lema Carpe Diem, vivam a sua vida hoje, viva o hoje, aproveite o hoje, porque você não sabe se haverá amanhã. Mas a palavra de Deus nos adverte que se Ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Ele não ressuscitou, aí sim, Carpe Diem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esta é a filosofia do Carpe Diem, lá da época do Barroco, não é? Que muita gente, muitas vezes, começa a utilizar nas redes sociais, achando que é uma coisa nova. Mas é uma coisa que, um pensamento que já vem na humanidade há muito tempo. O crente não deve pensar assim. Cristo aponta o caminho. Creia em Deus, creia também nele. Ele nos foi preparar morada, e ele responde a Tomé: eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou um caminho, mas eu sou o caminho. Não há outro caminho que possamos seguir que nos leva à vida, que nos leva à eternidade, que nos leva de volta a Deus. Só um caminho existe, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Se não tomarmos esta via de mão única, num só sentido, sem olhar para trás, nós não adentraremos, nós não alcançaremos o lugar que Cristo foi preparar para cada um de nós. Em segundo lugar, Cristo responde a Tomé: e a vida, eu sou a vida, a verdade, a vida é por último, sou o caminho, eu sou a verdade. Dizem, né, utilizando muitas vezes até da física, depende do ponto de vista do observador, e utilizam isso para a verdade também. A verdade é múltipla, a verdade não é absoluta, a verdade tem muitos olhares, muitos meios pelos quais nós podemos dizer que é verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Isso é o que o mundo está o tempo todo também anunciando no seu discurso. A verdade não é absoluta. E dizendo isso, eles assumem a verdade absoluta também. Isso é um pouco difícil de entender, mas se Cristo diz, eu sou a verdade, e chega alguém e diz, não, ele não é a verdade, existe Buda, existe Maomé, existe Confúcio, existe tantos outros que se levantaram como ele, não são todos verdade? E quando alguém assume que todos são verdade, esse alguém está assumindo uma verdade também única para a sua vida, uma verdade também absoluta. A verdade isso acontece porque a verdade tem no seu caráter, no seu ser, de ser única. O
tempo todo a palavra de Deus está dizendo: não há outros deuses além de mim. E o seu povo o tempo todo está dizendo: não há outros deuses além de ti. Se assumimos outros deuses, estamos assumindo uma mentira e não a verdade. Cristo está dizendo: eu sou a verdade. Não vá por outro caminho, não vá por outro discurso. Não ouça aqueles que dizem: não é Cristo sozinho a verdade, existem outros. Não ouçam aqueles que dizem: Jesus Cristo não existiu de fato, Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não ressuscitou de verdade. Este é o discurso de muitos. Jesus Cristo não voltará, já faz tanto tempo. Mas a sua verdade permanece. Ele diz: eu sou a verdade. Eu não sou somente o caminho pelo qual você deve seguir, eu sou a verdade pela qual você deve crer, você deve viver. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele é a vida. Eu sou a vida. A palavra aqui é diferente da palavra utilizada para os estudos das ciências, da biologia, que, como seu próprio nome contém, né, bio, vida. Não é esta a palavra grega utilizada aqui. A palavra aqui utilizada por Cristo é a palavra zoe. A palavra bios, que a ciência dos nossos dias usa, se limita a esta vida aqui. E neste sentido, sim, nós nascemos, crescemos, amadurecemos, reproduzimos, envelhecemos, morremos. Mas Jesus Cristo não estava falando dessa vida materialista, na qual todo ser humano irá passar, e os seres que vivem também passam por este cronograma estabelecido, analisado pela biologia. Cristo aqui fala de uma vida zoe, de uma vida que vai além desta vida. Ele chama a Tomé não olhar com os olhos materialistas que ele tinha. Os olhos de Tomé, até o dia que ele se encontra com Cristo, né? E antes ele diz: se eu não pôr o dedo no seu lado, nas suas feridas, eu não crerei, eu não vou crer. Este era o Tomé que Jesus Cristo estava lidando. Talvez este seja o pensamento de muitos. Muitos pensam como Tomé. Mas Jesus Cristo estava dizendo: Tomé, não olhe somente para esta vida, não olhe somente para aquilo que é material. O que eu estou anunciando, você tem que crer, você tem que esperar. Você tem que esperar que eu prepare as moradas e que eu volte. Tomé. É isso que Cristo estava dizendo. Ele é a vida, mas não uma vida que se limita a esta vida, como estudamos nos livros de ciência. Ele é a vida que transpassa a matéria e entra na eternidade, na qual nós estaremos com Ele para sempre. Receberemos um novo corpo aperfeiçoado para este modo de vida. É algo tão grandioso aquilo que teremos na presença de Cristo, que este corpo não serve. Este corpo precisa ser consumido pelos vermes. Este corpo precisa ser destruído para que em nós sejam feitas novas todas as coisas. Deus quer nos refazer. Deus quer nos recriar, não somente no nosso espírito, mas também de maneira corpórea. Ele quer nos dar um corpo glorificado. E através desse corpo, nós teremos agora a possibilidade de uma vida eterna. Ah, irmãos, não poderemos chegar ao Pai sem isso. Não poderemos chegar ao Pai sem conhecermos o verdadeiro caminho, sem conhecermos a verdadeira, única e absoluta verdade, o Senhor Jesus Cristo, e sem recebermos esta vida que vai além desta vida.
Cristo está aqui anunciando Tomé. A resposta que eu tenho para você é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não sabe porque você não conhece nem sequer o Pai. Porque se você conhecesse o Pai, você conheceria também a mim. Muitos anunciam não a Deus, outros dizem que o Deus verdadeiro é um outro. Mas aqueles que conhecem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor do universo, o verdadeiro Criador de todas as coisas, esses reconheceram em Cristo o seu Filho unigênito que deu a vida por todo pecador. Se não nos curvarmos a Ele, se não nos curvarmos a esta verdade, se não recebermos dEle a vida eterna, não veremos o Pai, não iremos ao Pai, não viveremos junto ao Pai. Pelos olhos da fé, esta é a crença que o crente deve ter. Crede em Deus, disse o Senhor Jesus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vou-lo teria dito. Se não fosse, eu não estaria mentindo para vocês. Se não fosse, eu não estaria chamando-os a crer em mim, a andar comigo. Se não fosse, eu não estaria chamando vocês a verem tantos milagres. Irmãos, Cristo é a verdade. Na jornada de Forrest Gump, ele parou e quando os seus seguidores perguntaram: e agora, o que vamos fazer? Esperando que ele ia falar algo importante, ele não teve nada a dizer, simplesmente foi embora para a sua casa e deixou todos os seus seguidores que sem motivo o seguiam para trás. Assim são todos os deuses, assim são todas as crenças, assim são todos os caminhos, assim são todas as mentiras que o mundo conta, assim são aquela vida que o mundo promete. Simplesmente chegará o dia em que no piscar de olhos tudo isso vai passar, como Forrest Gump, ela irá parar, irá acabar e deixará todos os seus seguidores, como diz o mundo, no vácuo. Mas diante de Deus, algo mais terrível acontecerá. Aqueles que não se dobraram, que não creram, não simplesmente irão para as suas casas, mas há um castigo eterno preparado, porque não creram no Filho de Deus. Você que nos escuta, arrependa-se, creia em Cristo, nele que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Em seguida impetraremos as bênçãos e os irmãos aguardem os avisos após a bênção. Pai Santo, cremos, Senhor, no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Entendemos receber dele, ó Senhor, a vida eterna. E é por este caminho, Senhor, que queremos perseverar até o nosso último dia aqui. Dá-nos, Senhor, alegria em percorrer este caminho, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, ser conosco e nos ajuda, ó Pai. Nos dá o Teu amparo, o Teu cuidado, hoje e eternamente. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, e que o amor de Deus Pai seja com todos vós, que sois povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. 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 Irmãos, temos um aviso a dar. Este aviso é com respeito à nossa escola dominical. Você está convidado a vir. Nós temos local preparado aqui na igreja para receber pelo menos aí 45 pessoas.
Neste domingo tivemos um bom número para começar, mas gostaríamos que amanhã, no domingo, nós tivéssemos mais irmãos aqui, né? Outra coisa, com relação às ofertas, você pode continuar fazendo sua oferta diretamente à irmã Dione, se assim desejar, ou aqui na igreja, se assim quiser. Nós estamos todos os domingos pela manhã abertos, então você pode vir aqui. Se não quiser ou não puder ainda participar da escola dominical, você também pode entregar a sua oferta e assistir às programações da igreja pela internet. Então, vai continuar assim, e depois nós vamos retornando aos poucos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como um homem na dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem, sofrendo como um homem na dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. A própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem, sofrendo como um homem na dor, sabendo